Estamos começando o quinto episódio do podcast da Arte de Produzir e Vender Filmes, que é um ciclo de formação que está oferecendo atividades sobre produção e mercado audiovisual, como cursos gratuitos de formação, assessoria de projetos e uma oficina intensiva de pitching. A Arte de Produzir e Vender Filmes é uma realização da Associação Cultural Cine Ceará, em parceria com o Mercado Audiovisual do Nordeste e conta com o apoio cultural do Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura, através do 13º edital Ceará de Cinema e Vídeo. Eu me chamo Arthur Gadelha, sou crítico de cinema aqui do Ceará, e hoje estamos recebendo duas pessoas, Fernando Mozart e Roberta Miller. O Fernando é diretor e roteirista de TV e cinema, criador e diretor de animações de sites, consultor de diversos projetos e instituições e professor de oficinas de criação há 30 anos. Roberta, com mais de 20 anos de experiência, entre várias atividades, ministra aulas no curso Criação e Roteiro de Narrativas Híbridas na Central Globo de Jornalismo, através da Academia Internacional de Cinema, e faz coordenação acadêmica do projeto Audiovisual de Formação Online na região serrana, da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Primeiramente, depois de apresentá-los, eu queria dar as boas-vindas, assim, é muito bom recebê-los, mesmo que à distância, né, assim, mas a gente pode trocar essa ideia nesse contexto. Muito bom receber vocês, Fernanda e Roberta. Bom dia, gente. Bom dia. É bom também estar aqui. Foi ótimo estar com a turma do ciclo de formação. Certo. Então vamos começar. Eu queria só apresentar para quem não participou, né, que vocês dois ofereceram módulos diferentes do mesmo curso, que é o curso da escaleta ao roteiro cinematográfico, né? O módulo do Fernando se chama Imagem e Criatividade, Desenvolvimento do Potencial Criativo, e o da Roberta se chama Criação e Roteiro de Narrativas Multiplataformas. Então, eu queria primeiro começar essa conversa, pode começar pelo Fernando, como a Roberta estava dizendo, assim, como é que foi o conteúdo dessas aulas, assim, como é que vocês construíram essa ementa, como é que foi essa experiência, como é que foi essa apresentação do conteúdo? Pode começar pelo Fernando. Bom, nós fizemos 7 encontros de cerca de 3 horas cada encontro, numa maratona. Todo dia tinha um encontro, só domingo que não. Então, de segunda a segunda, todo dia um encontro longo, à distância, com cerca de 30 pessoas. Um imenso desafio. Uma coisa nova para a gente, né? Fazer isso à distância e num espírito de maratona, com tantas horas virtuais. Eu cheguei até a ficar com receio da oficina não dar conta, né? As pessoas não aguentarem tanto tempo e todos os dias. E eu estava equivocado. Esse receio não se materializou. O curso rolou tranquilamente. A gente fez a maratona e com esse tempo todo de aula, muitas pessoas costumam dizer que um curso virtual não pode passar de 1 hora, porque as pessoas não aguentam, né, essa telinha o tempo todo, e isso não aconteceu. Eu senti um imenso prazer em dar esse curso e eu acho que os participantes também gostaram. Então, foi uma boa surpresa. E essa oficina a gente trabalha sobre conteúdos relacionados a processo criativo. Nós, criadores, a gente cria, mas a gente para muito pouco para observar como é que é o nosso processo de criação. Então, é quase que somos leigos sobre como é que nós criamos as nossas criações. Então, o curso visava a gente obter informações sobre processos criativos, refletir sobre as questões ligadas a esse tema e também colaborar com as pessoas para elas identificarem quais são os aspectos que pegam no seu trabalho de criação, o que pode bloqueá-las, embarrear o processo, e no momento em que você dá esse branco, você se sente bloqueado, o que você pode fazer? Então, a gente apresentou uma série de técnicas, de procedimentos, trocamos experiências pessoais, de modo a que o curso favoreça o desenvolvimento do potencial criativo de cada um. Massa. Roberta?
Uma coisa interessante que, embora a gente tenha feito módulos independentes, na verdade eles se encadearam naturalmente, porque quando o Fernando faz essa oficina, acaba despertando uma porção de coisas nas pessoas. E uma das coisas interessantes do ciclo era que algumas pessoas já poderiam trazer projetos e outras poderiam entrar sem projeto para poder desenvolver o projeto ao longo daquela jornada da criação em roteiro multiplataforma. Então, foi interessante porque muita gente veio com o projeto, mas já tinha mexido um pouco no projeto, e aí foi legal isso, e também trouxeram muitas questões de vou por esse caminho, vou por aquele, e também pessoas que não tinham projetos que acabaram fazendo um projeto ao longo do ciclo, né? desse módulo, que também foram 7 aulas de 3 horas, e eu nem senti o tempo passar, e nem ninguém sentiu o tempo passar, a gente praticamente atrasou todos os dias o fim da aula. Fizemos alguns encontros para discutir os projetos em conjunto, analisar e sugerir, né? Fazer uma roda com todo mundo contribuindo para o projeto do colega. E foi uma coisa interessante, porque a ideia desse módulo de criação e roteiro multiplataforma é que a gente abre um pouco mais as possibilidades, o leque de possibilidades, o repertório de produção audiovisual. Porque a gente fica muito nessa coisa assim, é série, é TV, é cinema, mas tem muitas outras linguagens, outras narrativas hoje que a gente pode fazer, desde usando realidade virtual, ou não, misturando ficção e documentário, enfim, inúmeros formatos, né? Então, foi legal por causa disso, porque algumas pessoas, até nessa transição, resolveram mexer um pouco na ideia inicial a partir do contato com esse repertório, né, de outras possibilidades. Então, foi bem legal, eu fiquei muito feliz. Assim, a gente interage até hoje, e tem muitos projetos sendo desenvolvidos ainda. Então, foi uma experiência muito legal. Porque é isso que o Fernando falou, também assim, um desafio, né? A aula online, em geral, quando eu dou a aula, é presencial, e aí você está andando, você está conversando, a interação é diferente, porque todo mundo fala ao mesmo tempo, mas você entende, quando é no Zoom, isso não acontece, mas tudo funcionou, fluiu maravilhosamente bem, foi muito legal. Foi uma prática, pelo que eu percebo pelo relato de vocês, assim, teoria e prática assimiladas, né? Assim, o pessoal respondia bem, né? Os alunos. Sim, a ideia é essa, né? É que Uhum. as pessoas se apropriem daquelas informações para elas produzirem. Esse é o não ficar só com o conteúdo, né? Conteúdo ser aplicado. Tinha um espírito de oficina, né? Uhum. Que é o intuito do ciclo como um todo, né? Para atravessar vários cursos diferentes e você poder, porque como a Roberta falou, alguns já tinham projetos, né, em desenvolvimento, né? E aí poderia aprimorar a partir do que vocês estavam ministrando. Aí uma pergunta que eu fiquei pensando agora, assim, vocês acham que esse contexto da pandemia e clausura, enfim, e essa experiência digital afetou essas possibilidades de desenvolvimento? Porque a gente passou, por exemplo, a ver menos filmes no cinema, né? Mas a gente passou a ver filmes em casa. Vocês acham que essa experiência afetou a construção de projetos, de desenvolvimentos, ou acho que ou não, isso foi o contrário? Pode ter potencializado assim. Olha, depende de como você entrar nessa questão, né? Uhum, Assim, do ponto de vista de realizar projetos de audiovisual, projetos culturais, afetou muito por causa da peculiaridade de como a pandemia está sendo conduzida no nosso país. Então, a área de cultura ela ficou ainda mais agravada do que já estava. Ou uhum, seja, as condições objetivas para você trabalhar com cultura e audiovisual são muito piores. E muitas vezes para desenvolver seu projeto, você precisa ter algum vislumbre de possibilidade de realização de projeto, né? Então,
há um desânimo muito forte na área por conta das dificuldades efetivas para realizar projetos. No entanto, a gente precisa continuar desenvolvendo nossos projetos, né? E isso é um desafio imenso, porque as condições não são favoráveis e você precisa ter uma espécie de recurso interno para manter o seu ânimo e continuar fazendo, né? Não desistir. Esse tipo de oficina é algo que ajuda a animar, né? Ajuda as pessoas a continuarem no seu trabalho de criação. Eu acho que tem um pouco disso que o Fernando está falando, porque a gente, na verdade, a gente já vem num processo principalmente no audiovisual, né, de uma desconstrução, um retrocesso das conquistas, fundo setorial, Ancine parada, Cinemateca definhando, os materiais se perdendo, muitas produções paradas, não só por causa da pandemia, mas porque não tem acesso aos acervos e essas questões. Mas, por outro lado, também eu vi muitas formas criativas das pessoas desenvolverem e realizarem as suas produções, os seus projetos, né? Vi pessoas se juntando na internet, fazendo virtualmente trabalho juntos, não deixando também, porque acho que isso é uma coisa muito importante. O contexto não é favorável, mas a gente tem que estar atento e forte, né? Seguir, ser resiliente, porque é disso que a gente gosta de viver, né? É isso que é a nossa missão, né? Então, assim, eu vi muita coisa interessante acontecer na coisa da guerrilha, né? É guerrilha, não tem dinheiro, mas tem essa coisa, essa gana de fazer, né? E vi também tenho visto, né? Troco com muitos colegas, muita coisa muito interessante sendo criada nesse momento. Então, assim, por um lado, a gente acho que ficou num primeiro momento muito impactado, depois a gente foi meio que se acostumando nessa coisa virtual e foi reinventando algumas formas de fazer. Claro que o fato de não ter dinheiro impacta na vida das pessoas, as pessoas precisam pagar contas, as pessoas vivem disso. Quem trabalha na área da cultura vive disso. Mas isso este contexto não, como é que eu vou dizer, não oprimiu e não retirou a preciosidade que é a criação, né? Então, eu acho que muitas pessoas, na verdade, se despertaram também para outras formas de fazer, né? Então, a gente meio que vive isso, dessa dificuldade concreta e essa possibilidade de reinvenção. Então, por exemplo, o ciclo aconteceu, né? Um ciclo enorme, um monte de gente, gente do mundo, né? Na verdade, participando, e isso não seria possível em outro momento, mesmo no presencial, né? Seria ia ser mais difícil reunir tanta gente assim. Então, eu acho que é isso, a gente está aprendendo a se relacionar com as limitações, que são muitas, e às vezes a gente consegue superar algumas, né? Eu lembrei agora de uma discussão que estava tendo no começo do ano sobre os festivais de cinema, né? Porque o festival de cinema é um ambiente muito plural de criação, com troca de ideias, até coisas criativas podem rolar no festival, né? E aí estava discutindo, poxa, será que o que a gente aprendeu com o festival online? Porque vários deles foram online, né? Festivais, claro, até a Mostra de São Paulo online. E aí a discussão era, ok, mas ele não pode ser a coisa central, mas ela pode ser um apêndice, né? Pode ser uma coisa nova para a gente poder utilizar. Então, vocês acham que é um caminho, por exemplo, os cursos, você falou, pessoas do mundo inteiro participando, ou seja, é um caminho, né? Acho que é uma coisa que a gente pode tentar ressignificar, né? Claro, a gente está vivendo o mundo híbrido, né? Isso Sim. avança em todas as áreas. A própria educação, ela vai avançar também na direção desse hibridismo presencial, virtual. Eu acho uma boa ideia os festivais terem também
quando as coisas voltarem a ser possível encontros presenciais de festival, é bom que ele tenha um componente virtual, porque isso permite com que mais pessoas tenham acesso, né? Você envolve o público que não está presente e você amplia o escopo de impacto do festival e interação, né? Então, eu acho muito positivo que o festival tenha também um componente virtual. E acho também que essas práticas que a gente está desenvolvendo agora, de maneira mais intensa do que fazia antes da pandemia, essas coisas vieram para ficar, né? A gente vai manter boa parte delas e desenvolver. Então, esse espírito híbrido, eu acho que é um espírito do tempo. Essa coisa dos festivais, não só os festivais, mas os eventos do mercado audiovisual também tiveram que se adaptar. No ano passado tiveram que se adaptar muito rapidamente. Esse ano já estão acontecendo mais acomodados, né, dentro desse universo que ainda está sendo exclusivo, não tem ainda nem o híbrido, né, nesse momento. Acho que 2021 vai ser isso mesmo, vai ser lá para 2022, eu acho que a gente consegue. Mas eu vi, assim, eu acho que o desafio imposto, ele fez com que, nos próprios eventos de mercado, as próprias produções se reinventassem. Porque antes você ia discutir uma coprodução, vendia um produto, e eu vi coisas serem construídas no virtual. Tem uma experiência muito legal, que é de um peruano, Fernando Lancaderi, que ele, no Ventana Sur, ele articulou com 10 pessoas de 10 países diferentes para fazer um longa-metragem com celular. Então, assim, eu aqui no Brasil, escrevi com ele, aí tem uma pessoa na Costa Rica, e vai ser tudo editado com uma pessoa na Bolívia, na Argentina tem duas parcerias, a produtora que vai fazer a produção mesmo, né, depois e tal, arte e tudo. E uma coisa assim bastante desafiadora. E quando ele falou, eu fiquei pensando, será que isso vai dar certo mesmo? Que coisa exótica, né? E o projeto está caminhando. Então, acho que tem essa coisa da gente, na situação limite, se inventar, criar coisas novas. Eu acho que isso é bem legal. Você puxou o que eu ia perguntar, assim, é porque essa experiência de mercado, a minha pergunta era essa, se vocês acham que esse mercado também se adaptou, né? Porque tem rodada de negócio, tem vários eventos, né? De você poder apresentar o seu projeto, o seu roteiro, né? Vocês sentiram também que houve uma intenção desse mercado de se adaptar, assim, de encontrar esses projetos? O que eu vi, assim, no ano passado, alguns eventos ficaram inicialmente meio sem saber para onde correr, os players também, né? Uhum. Todo mundo ficou meio desesperado, mas logo todo mundo se ajustou e todos os eventos estão tendo rodadas de negócio. Até festivais que tinham menos essa parte de negociação aumentaram essa possibilidade. Porque aí é isso, faz virtual, faz a reunião, você faz o pitch virtual. Não muda, é uma conversa, né? Muda que você não está tomando cafezinho, não está apertando a mão e tal. Isso não é legal. Quando a gente vai para esses eventos, encontra as pessoas amigas, bate papo, articula coisas, fica mais difícil dentro do virtual, né? Aquela coisa do encontra aqui, o que você está fazendo? E vamos fazer uma coisa junto e tal. Isso não acontece no virtual, mas as rodadas de negócios, elas foram mantidas. E eu acho que o mercado ficou mais ávido também, porque a gente teve um crescimento absurdo de consumo audiovisual em 2020. Né? É uma coisa assim... E o Brasil é campeão, né, nesse consumo. Então, tem isso. Por outro lado, também tem a coisa do mercado ficar mais precarizado. Né? Você vê as grandes plataformas impondo contratos absurdos, né? Os direitos autorais dos roteiristas, que já tinham sido conquistadas algumas coisas, agora voltando a negociar coisas que não eram para estar sendo negociadas mais, porque já tinham sido ultrapassadas, né?
Então, tem isso, porque a gente também tem uma Ancine que não está funcionando, a gente não tem um fundo setorial funcionando. Aí fica todo mundo na mão das plataformas que não fazem isso que eles estão fazendo aqui no Brasil. Eles não fazem nem na Europa, nem nos Estados Unidos, né? Então, tem esse lado que a gente tem que... o mercado tem que se organizar para poder não deixar que isso se perpetue, porque isso é concreto, essa precarização. Não, eu ia perguntar se o Fernando tem algo sobre falar, ou a gente... Não, eu assino embaixo aí do que a Roberta falou. Perfeito. Bom, gente, a ideia era realmente uma conversa breve. Assim, infelizmente, a gente já está caminhando para chegar ao nosso tempo limite. E, por último, eu queria pedir a vocês assim, uma despedida, uma mensagem para os futuros cineastas que ainda estão atravessando o ciclo, né, que vão terminar ele em julho. Uma mensagem de vocês para esses futuros cineastas que vão concluir o ciclo próximo mês. O que vocês dizem a ele? Assim, vai dar certo? É possível? Como é? A gente nunca sabe se vai dar certo, né? Mas é possível, certamente é possível. Temos que manter essa chama acesa. Batalhar e a luta, a resiliência. Essas palavras são mais atuais do que nunca, né? A gente tem que se manter em movimento para não enferrujar e para poder abrir essas possibilidades, né? O mundo não vai acabar. As coisas estão ruins, mas nós podemos ajudar a superar essa situação. Eu acho muito bom que essas pessoas tenham participado dessas oficinas. Acho que a ideia da Associação Cine Ceará de proporcionar tantas oficinas interessantes é algo fundamental para manter o ânimo e ajudar nessa resiliência que as pessoas precisam ter. Então, a associação está cumprindo um papel muito importante, que é manter a chama acesa. Eu, inclusive, agradeço por ter participado dela. Massa. Roberta? Outro dia eu vi uma faixa que falou assim, que estava escrito assim: nada será como depois. Eu acho que nada será como depois, mas eu ando com esse mantra do vai passar, né? Resiliência. E aí eu acho que a gente tem que ser otimista que a gente vai dar uma virada. E aí eu me despeço com Paulo Leminski: distraído venceremos. É isso. E parabéns à Associação Cine Ceará, que fez uma coisa fantástica. Isso que o Fernando falou, né, de manter a chama acesa. Eu acho que estimulou, foi uma coisa muito interessante. Eu fiquei bastante surpresa com a qualidade dos projetos que foram apresentados, desenvolvidos. Surpresa no sentido de uma quantidade muito grande, né? Muita coisa, assim. E também com a possibilidade de que a turma depois começou a ver quem podia fazer coisas junto e tal. Isso foi lindo de ver, na verdade, assim, porque acho que a gente está precisando dessa beleza, né? E aí Legal. foi esse belo. Dessa coletividade, né? Todas as pessoas com quem eu conversei até agora, todas elas relatam isso, que é uma coisa que acontece. Você percebe que o meu parece, vamos se juntar e tal, vamos fazer junto. Então, Isso. muito, muito legal. Bom, agradeço a conversa. Foi muito legal a gente poder falar sobre mercado, sobre ensino, sobre o cinema brasileiro, que é o que a gente produz, né? Então, valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, Arthur. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, Muito valeu, obrigado. valeu.